Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 24 de abril. Autodestruição, ato ou efeito de se destruir. Foi exatamente isso que o Textor conseguiu em relação ao futebol do Botafogo, aquilo que acontece dentro de campo, quando a gente pega as suas decisões nesses primeiros meses de 2025. A temporada só começa em abril, quase 60 dias sem um treinador. A escolha pelo Renato Paiva e seu jogo posicional, quando em 2024 o campo e bola sinalizava outra coisa completamente diferente. Uma equipe vertical, aguda, agressiva, bem compacta, com o bloco único subindo e baixando juntos. O Botafogo se implodiu. De dentro para fora, através das suas decisões, nós simplesmente destruímos tudo aquilo que foi tão difícil de desenvolver. A mentalidade vencedora e uma equipe mega confiante de que poderia vencer tudo e todos em qualquer lugar. É preciso mudar, é preciso lavar a roupa suja, colocar os pingos nos is, porque é uma insanidade achar que as coisas vão melhorar fazendo repetidas vezes as mesmas ações. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Só que depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, eu peço por gentileza, deixa o like. Eu sei que o momento do Botafogo é horroroso, mas quando você deixa o like, você fortalece o desenvolvimento do trabalho e isso é muito importante, claro. Mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, fique por dentro de todas as novidades e nos ajude a chegar aos 59 mil inscritos. Teremos uma programação completa hoje, como toda quinta-feira. São 4 conteúdos: Radar Alvinegro primeira edição, live da hora do almoço, Radar Alvinegro segunda edição e a live noturna. Então convido vocês a participarem. Bom, dito isso, né? Vamos lá. Tem várias coisas para falar sobre esse momento do Botafogo. Menos uma. Eu não preciso perder meu tempo aqui fazendo análise tática, né? Tem o que analisar? Não tem nada. O Botafogo hoje ele pode ser resumido como um bando em campo. E quando você fala que um time é um bando, é autoexplicativo. Então você não precisa gastar seu tempo falando sobre isso ou analisando o que o time produziu taticamente. Então, superada essa questão, me nego a falar sobre qualquer coisa relacionada a essa partida do ponto de vista tático. Vamos atacar o devido problema. Em primeiro lugar, o Textor deveria hoje, estar pegando um avião para poder chegar ao Brasil e ser a liderança forte que está faltando aqui. E quando eu falo de liderança forte no Brasil, eu não estou apontando o dedo para o Taira Arruda, porque ele é o diretor executivo. Ele tem que cuidar da parte corporativa. O Taira Arruda não é o responsável pelo futebol. O Alessandro Brito, que é diretor de gestão esportiva, ele foi promovido, beleza, mas ele não é diretor de futebol. O Léo Coelho, que é diretor de coordenação do futebol profissional, também não é diretor de futebol. A figura diretor de futebol no Botafogo inexiste. Logo, você não tem o homem forte do futebol no Brasil. Você tem responsabilidades divididas ali. O Brito fazendo uma coisa, o Léo Coelho fazendo outra, e o Taira Arruda é quem vai garantir que estes departamentos, como tantos os outros, alcancem as metas estabelecidas. O Campo e Bola está gritando que as metas esportivas não serão alcançadas. Está berrando. Deste jeito não vai dar. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa diferente. Só que para isso acontecer, já que o treinador não vai sair, o que o Textor, como líder da SAF, deveria fazer? Chegar lá no Lonier, reunir o Paiva e os jogadores dentro de uma sala, lavar a roupa suja que for necessária,
botar todos os pingos nos is, se tiver que ter dedo em rixe que tenha, mas que fale com verdade e sinceridade o que está pensando. Paiva, o que você pensa que a equipe está fazendo de errado agora? É isso. Jogadores, o que vocês pensam que o Paiva está fazendo e não está funcionando? A hora de falar é agora. Sem punição, sem desdobramento. A hora de falar é agora. Vamos lá, fala. Isso. Beleza. Vamos ajustar? Vamos resolver? Se o treinador não será demitido, pelo menos a priori, e o Textor deixou bem clara a confiança que tem no Paiva, que ele gosta do trabalho do Paiva, até quando eu não sei. Mas pelo menos a priori é isso. Para o Textor demitir o Paiva agora, teria que engolir o orgulho a seco para tomar uma outra decisão. E não me parece que ele vai fazer nada perto disso. Não agora. Daqui a um mês e meio, 2 meses, não sei. Se ficar nessa cagada que a gente está vendo, essa vergonha que a gente está vendo, não sei. As coisas podem mudar. Em algum momento podem mudar. Mas já que o treinador não vai sair, a liderança, através do John Textor, vindo ao Brasil, tem que fazer essa lavagem de roupa suja. Porque está muito claro e evidente para todo mundo. Não existe sinergia entre jogador e treinador. Ontem na transmissão, você olhava para o Paiva na beira do campo, cada vez que a câmera focava nele, a expressão do Paiva e o gesto que ele fazia era de desespero. Ele estava nitidamente muito irritado com tudo que ele estava vendo. E isso não é só isoladamente nesse jogo. Em vários momentos você percebe o Paiva inquieto com aquilo que ele está vendo. Ao mesmo tempo, você tem os jogadores que não estão seguros, não estão confiantes, estão errando coisas idiotas. E aí você fica naquela. Se o coletivo não potencializa a individualidade, o jogador vai mal. Mas se a individualidade também prejudica o coletivo, a equipe não joga nada. E a gente não sai do lugar. O Botafogo, ele tá naquela rodinha de hamster. Ele corre e não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, a liderança da SAF, já que não tem esse diretor de futebol aqui no Brasil, e o Brito e o Léo Coelho não me parecem serem esses profissionais para fazer isso, o Textor tem que estar no Brasil o mais rápido possível para poder fazer isso acontecer. Ou então, o Paiva, por conta própria, tem que chegar e ter um papo reto com os jogadores. Sem represálias, tá? Sem represálias. É o jogador ter a liberdade de apontar para o treinador aquilo que eles não estão gostando, aquilo que eles acreditam tem que mudar, tem que melhorar. E o próprio treinador também passar para os atletas, sem que os jogadores fiquem, que isso, que aquilo, e aceitar as suas responsabilidades também. Mas ali, olho no olho, papo reto. Papo reto. Sem historinha, sem nada. O jeito que o Botafogo se encontra, a gente sabe que a temporada está sendo jogada no lixo. A temporada 2025 está sendo jogada no lixo. Não adianta esperar chegar junho, julho, para chegar e contratar. De repente, quando chegar nesse momento, a gente já não disputa mais o brasileiro, já não dá mais para brigar pelo título, já está eliminado da Libertadores, porque existe grande chance disso acontecer. Tem que ganhar os 3 jogos. Eu não sinto confiança nem da gente conseguir ganhar tranquilo, cara bobo. Algum torcedor hoje tem plena confiança e convicção de que a gente vence o cara bobo com tranquilidade? Não ganhou no Newton Santos com tranquilidade. Justamente onde a gente é tão forte. Hoje, o Botafogo é um visitante inoperante. Aquele visitante indigesto que ia jogar e ganhar em qualquer lugar,
Desapareceu, isso não existe mais. O Botafogo implodiu isso. Foi implodido. O Botafogo hoje é um time que joga fora de casa e não consegue fazer gol. Não consegue fazer gol. E não é que não tenha oportunidade. Nós tivemos ontem 3. E desperdiçamos todas. Aí você pode pensar, bom, então o time deve ter criado muito bem. Criou porra nenhuma. As chances foram completamente isoladas. Uma dificuldade de concatenar as ideias inacreditável. Foram 2 bolas cruzadas na área, que o Estudiantes marcou mal e porcamente, e o Arthur infelizmente desperdiçou, o que não pode acontecer, especialmente o segundo. O segundo dentro da pequena área, não pode. Não pode. E olha, nessa temporada, a gente já tinha perdido um gol assim, tá? Que o jogador dentro da pequena área cabeceou errado e não fez o gol. Vocês lembram no campeonato estadual? Contra o Flamengo, que a gente perdeu aquele confronto, aliás, foi 1-0. E o Igor Jesus perdeu um gol dentro da pequena área. Também cabeceando pro chão, ao invés de cabecear aqui na direção do gol. Pois é, não foi a primeira vez. Os nossos atletas, no começo do ano, eles foram expostos ao ridículo. Leiria à frente da equipe, uma preparação porca. E eu falava aqui, estamos expondo os nossos campeões ao ridículo. O que você faz com o moral de uma equipe que chegou no topo e você faz um primeiro trimestre completamente zoado? De derrota. Meu irmão, a derrota entranha. A derrota é uma nhaca que pra tirar é difícil pra cacete. Hoje, os nossos jogadores estão com essa confiança bosta. Não é só por conta do período com o Paiva, não. É o todo. Os jogadores do Botafogo que demonstraram insatisfação pela falta de comando, o Savarino e o Barbosa, quando comentaram, eles estavam falando pelo grupo. Que dificulta, que é ruim ficar sem um treinador. Tudo isso é reflexo. E das escolhas de uma pessoa. John Textor. Por isso que nessa hora de resolver, o Textor tem que estar no Brasil. Porque na hora de tomar a decisão de fazer tudo que foi feito no primeiro trimestre, foi ele que tomou essas decisões. As escolhas foram dele. Então, na hora de ajudar a resolver, ele precisa se fazer presente. Porque essa roupa suja tem que ser lavada. Caso contrário, esse objetivo de 1 bilhão de faturamento, irmão, o campo tá gritando, não vai dar. Não vai dar. Não existe faturar 1 bilhão com o estádio vazio, com a torcida descrente, com o time apanhando, sendo eliminado cedo de Libertadores, não brigando por título de brasileiro. Tudo desvaloriza. Tudo. Absolutamente tudo. Não vai mudar o comando técnico? Beleza. A decisão tá tomada. Ok. Mas isso não significa dizer que as coisas têm que continuar sendo feitas da mesma maneira. Porque se insistir no mesmo caminho, se não mudar uma abordagem dentro do trabalho, se não mudar uma vírgula, não vai evoluir. Tá tudo sinalizando nessa direção. Absolutamente tudo. Só não enxerga quem não quer. Os jogadores têm que assumir a responsa, o treinador também e o Textor também. Porque o Textor, na hora de falar que os jogadores não estão executando, pô, muito bonito. Mas ele vai apontar para o próprio peito? Ele vai reconhecer que as escolhas que ele fez foram ruins? Não me parece. Então ajude a corrigir a cagada. É o mínimo que você tem que fazer, Textor. É o mínimo. Porque nós estamos passando vergonha. Ponto. O Botafogo virou chacota. O Botafogo 2025 virou chacota. E isso não tá certo. Com ninguém. Em especial com a torcida. Em especial com a torcida. Acredito que isso vai acontecer? Essa reunião para os pingos nos is, para lavar roupa suja? Não acredito. Isso que é foda.